Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta, como se foram de Natal, como se foi de virada de ano, tá tudo bem? Todo mundo se divertiu, deu para descansar um pouquinho? Olha, eu espero que sim, viu? Porque a gente já voltou para terminar o nosso ano letivo de 2020 e aí a gente ainda tem mais algumas aulazinhas para nos livrarmos totalmente de 2020, não é isso? Então vamos lá? Tá todo mundo pronto, todo mundo preparado? Já pegaram aí o material de vocês? Estão acomodados confortavelmente? Eu espero que sim, tá? Porque isso é muito importante. Então vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas, com muita atenção para a gente aprender, para ver se a gente consegue amenizar um pouco o que foi 2020, tá bom? Que o nosso 2021 seja melhor, com muita saúde e muito aprendizado, tá bom? Vamos lá? Bom, vocês já estão vendo aí o temazinho da nossa aula de hoje, né? Verbete de enciclopédia. Prestem bastante atenção. Hoje a gente vai começar um estudo de um novo gênero textual, que é esse aí, o verbete de enciclopédia. Mas vamos também revisar as habilidades que a gente já vem estudando, não é? Como eu falei para vocês, devem ter observado durante esse período todo de aulas, em que a gente sempre vê um gênero textual e aplica as habilidades, tá? E essas habilidades, vocês estão percebendo agora que elas estão se repetindo, né? Mas é porque eu falei para vocês que em cada gênero textual a gente tem que aplicar essas habilidades para conseguir compreender direitinho, tá bom? E a habilidade da aula de hoje é essa aqui que vocês estão vendo aí. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Chegaram a ver essa habilidade nas aulas passadas? Estão lembrados? Se não, a gente vai lembrar hoje, tá bom? A gente vai aprender hoje, ok? Primeira coisa, para a gente entender essa habilidade aí, já perceberam aí que eu deixei até negrito, né, marcadinho aí duas palavrinhas, que é a palavra locutor e a palavra interlocutor. Vocês já ouviram essa palavra? Vocês sabem o que ela significa, o que elas significam? Bom, pense em uma situação comunicativa. Essa, por exemplo, em que eu estou me comunicando com vocês, eu estou passando uma mensagem para vocês. É uma situação comunicativa. Em uma situação comunicativa, tem uma pessoa que fala e uma pessoa que escuta, não é isso? Normalmente é assim que funciona. Mesmo que seja você lendo um livro, da mesma forma, tem lá no livro o emissor, né, a mensagem, alguém que está transmitindo aquela mensagem ali, e você que está recebendo. Então, vamos encarar essa situação comunicativa, a nossa. O locutor é a pessoa que fala, nesse exato momento, eu, tá? Eu sou o locutor, tá bom? A pessoa que está transmitindo uma mensagem, a pessoa que está falando. E vocês que estão aí ouvindo, tá bom? Essa mensagem, vocês que estão me escutando, são os interlocutores, tá bom? Então, o locutor é a pessoa que fala, a pessoa que emite uma mensagem, né? E aí também a gente chama de emissor. E interlocutor é a pessoa que escuta, é a pessoa que está ali naquele diálogo, é a pessoa que está conversando comigo, tá bom? Então tá aí, ó. Pessoa que conversa com outra, aquele que fala ou que participa de uma conversa, aquele que participa de um diálogo, ok? Então grava isso porque isso aí tem a ver com a nossa habilidade. Se você já sabe o que é um locutor e um interlocutor, vai ficar bem mais fácil compreender a nossa habilidade. A gente só vai agora aprender a identificar as marcas linguísticas que evidenciam quem é o locutor daquele texto, quem é o interlocutor daquele texto, tá? E aí, como vocês sabem, o gênero de hoje é o verbete de enciclopédia, que inclusive vocês já começaram a estudar na semana passada, não foi? Os professores já devem ter enviado para vocês assuntos sobre esse gênero. E aí, pessoal, trouxe aqui uma tirinha para vocês entenderem melhor. Em uma tirinha é possível identificar quem é o locutor e quem é o interlocutor? Sim, se você já sabe que o locutor é a pessoa que fala e o interlocutor é a pessoa com quem eu falo, né? A pessoa que está me escutando, a pessoa com quem eu estou conversando, então já dá até para perceber nessa tirinha, olha só. No primeiro quadrinho você vê a Mafalda aí, né? Uma criança um pouco maior e uma criança menor, certo? E aí a Mafalda se abaixa um pouquinho para essa pessoa e diz: Oi, como você é pequenininha, qual é seu nome? Aí a pessoa que está ouvindo responde, né? Liberdade, meu nome é Liberdade.
Aqui nós temos uma situação comunicativa, em que eu tenho um locutor, que é a Mafalda, e um interlocutor, que é a Liberdade, tá bom? Deu para entender agora? Tranquilo, não é? Bem simples. Então, já que a gente entendeu aí um pouquinho da habilidade, já entendeu aí o que é um locutor, um interlocutor, vamos agora estudar o nosso gênero textual da semana, tá bom? E aí eu já começo com essa perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é um verbete de enciclopédia? Já ouviram falar nisso? Já tiveram a oportunidade de ler, de conhecer? Começa logo perguntando, você sabe o que é uma enciclopédia? E aí? Vão pensando aí. Eu espero que vocês saibam, mas se ainda não sabem, vão aprender hoje, tá bom? Antes de definir exatamente o que é um verbete de enciclopédia, vamos ver logo o que é cada uma dessas duas palavras, a palavra verbete e a palavra enciclopédia. E as enciclopédias, gente, eram coleções de livros, eram livros bem antigos, né, que se usava para fazer as pesquisas. Hoje em dia a gente tem uma facilidade enorme de pesquisar as coisas, né? Normalmente a gente coloca lá no Google e aí aparece o que a gente quer, vários links sobre o assunto que a gente está pesquisando, não é isso? Mas antes desse computador, antes dessa internet, essas pesquisas eram feitas em livros, né? Em coleções de livros que eram chamadas enciclopédias. E verbete, tá? Verbete, o que é verbete? Se não pegou em uma enciclopédia ainda, eu tenho certeza que você já pegou em um dicionário, já abriu um dicionário. E aí, cada palavrinha daquela, listada naquela folha do dicionário, a gente chama de verbete, tá bom? Assim também a enciclopédia. A enciclopédia também tem várias palavrinhas daquela, e aí tem o seu sentido, tem o seu significado, tem explicações sobre aquela palavra, tá bom? Então, olha só, o verbete é a palavra, ou como a gente chama, é a entrada de um dicionário, tá? Mas também é a entrada ali, a palavra de uma enciclopédia. Cada uma das palavras listadas no dicionário, listadas em uma enciclopédia, listadas em um glossário, a gente chama de verbete. Só a palavra a gente chama de verbete. Mas também verbete pode ser todo o conjunto de significações, tá bom? Todo o conjunto de explicações referentes àquela palavra. Você percebeu lá que no dicionário tem as palavras em negrito, né? E na frente tem todos os sentidos daquela palavra. Pronto. A própria palavra pode ser o verbete, mas aquele conjunto de explicação sobre aquela palavra a gente também chama de verbete, tá? E tem o verbete de dicionário e o verbete de enciclopédia. A nossa aula hoje, o foco é no verbete de enciclopédia, tá bom? E o que é a enciclopédia? Já até comecei a falar. É um livro, tá bom? Ou um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre um âmbito daquela área de conhecimento, tá bom? É uma coleção de livros cheia de informações sobre determinados assuntos, tá? E aí vocês lembram que eu falei ainda agora, antes da invenção da internet, né, dos computadores, as pessoas também faziam suas pesquisas, né, para saber o que era cada coisa. E iam normalmente procurar essas informações nas enciclopédias, tá? Eu cheguei a ver coleções, assim, vários livros mesmo de enciclopédia, tá bom? E aí uma novidade, né? Porque a gente vai evoluindo e tudo tem que evoluir mesmo, não dá para ficar para trás. Então, as enciclopédias que antes eram impressas, hoje em dia elas também são virtuais. Quer ver um exemplo? Vocês já pesquisaram algo no Google e foram direto para uma página chamada Wikipédia? Pronto, a Wikipédia é um exemplo de enciclopédia, só que naquele caso ali é uma enciclopédia virtual e não impressa, tá bom? Então a gente já sabe o que é um verbete, já sabe o que é verbete, já sabe o que é enciclopédia, não é isso? E o verbete de enciclopédia, ou como vocês estão vendo aí, verbete enciclopédico, é um gênero textual de natureza expositiva. Olha só, os textos que trazem informações sobre determinados assuntos são textos expositivos, tá bom? Encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias, tá bom? Essas enciclopédias, gente, são organizadas em verbetes, que são aquelas palavrinhas, né? Ou melhor dizendo, todo aquele conjunto de significações sobre aquela palavra, tá bom? Esses verbetes têm como objetivo apresentar definições, tá bom? Apresentar informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva
e impessoal, tá bom? Não há presença ali da pessoa que escreve não, tá? É tudo muito objetivo, é tudo muito formal, é tudo muito impessoal, tá bom? Então já cuidado com essa informação aqui, com essa definição que eu já trouxe para vocês. O verbete enciclopédico ou verbete de enciclopédia é um gênero textual, tá bom? Então vocês vão ver aqui que se você pegar uma enciclopédia e abrir, ou mesmo a Wikipédia, né, que é o que a gente tem mais contato, você pesquisar algo ali no Google e abre, aparece logo o link da Wikipédia. Quando você entra naquele link, tem ali uma página inteira falando sobre aquele assunto que você pesquisou, não é isso? Então, é um pouquinho diferente lá dos dicionários, né? No dicionário tem ali várias palavras em uma folha e os significados, os possíveis significados para aquela palavra, não é isso? No caso das enciclopédias, elas vão trazer mais informações sobre aquele assunto, tá bom? E é tudo muito assim, apesar de ser maior do que as explicações que vem nos dicionários, né? A forma como elas são apresentadas é tão simples que o acesso é rápido, tá? Você está querendo saber um pouco mais sobre alguma coisa, por exemplo, sobre uma espécie de animal, né? Um animal, qualquer animal aí que você imagine, se você for pesquisar lá, vai aparecer nome científico, nome usual, normalmente, nome comum, né? Vai aparecer tudo sobre aquele animal, tudo que você puder imaginar, de forma bem acessível, tá? Bem explicadinho ali, para que não reste nenhuma dúvida. Vocês vão ver um exemplo já já, tá bom? E aí vamos entender um pouquinho mais sobre esse verbete de enciclopédia, tá? Prestem muita atenção. Qual é a intenção principal desse texto, né? Qual é o objetivo? Já falei para vocês que todo gênero textual tem ali um objetivo, tem uma finalidade, certo? E é por isso que é importante a gente conhecer esses gêneros textuais. Então, o objetivo aqui do verbete de enciclopédia, gente, é informar, tá? É divulgar um conhecimento sistematizado, comprovado cientificamente. Então, daí você já percebe que é um texto bem sério, né? E as pessoas que vão produzir esses verbetes de enciclopédias, normalmente são pesquisadores, estudiosos, tá bom? Cientistas, gente que entende muito daquele assunto para poder escrever sobre ele, tá bom? Como é que é organizado um verbete de enciclopédia? E aí é bem legal, olhar de cara você já sabe que é um verbete de enciclopédia. Vem um título, esse título, por exemplo, como eu já usei o exemplo do animal, se você está pesquisando sobre um animal, vai aparecer ali o nome dele, o título vai ser o nome do animal, por exemplo, lobo-guará, que é o texto que a gente vai já ver. Então o título é aquele nome, tá? Esse texto, o verbete de enciclopédia, ele é dividido em tópicos, né? Ele é organizado em tópicos. E esses tópicos também vão ter os seus títulos, que é o que a gente chama de subtítulo, tá bom? Aí naquela página da enciclopédia vai ter quadros, vai ter boxes, vai ter imagens, tá bom? Tudo que eu puder trazer ali para complementar o conhecimento, vai apresentar naquela folha de enciclopédia, tá bom? A linguagem desse gênero textual, ela é mista, tá bom? É uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Vocês já sabem a diferença. Linguagem verbal são as palavras escritas ou faladas, tá bom? No caso da enciclopédia, as palavras escritas. E a linguagem não verbal é tudo isso aí que está entre parênteses que vocês estão vendo, tá? É tudo que não é palavra. São as imagens, são os gráficos, os mapas e qualquer outro recurso que eu puder utilizar que seja possível perceber pela visão, tá bom? A presença de trechos em que há exposição de conhecimentos, né, vai trazer ali as informações sobre o lobo-guará e também há textos descritivos. Por exemplo, eu vou descrever, dizer como é aquele animal, que cor, que tamanho, qual peso, tá bom? Essas informações aí são os trechos descritivos. É um gênero textual que ele é escrito em terceira pessoa, e aí você já até dá para entender aí porque que é escrito em terceira pessoa, né? É um texto mais objetivo, é um texto impessoal, então não pode haver marca ali da primeira pessoa. O texto é escrito em terceira pessoa. A gente vai já entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Ainda falando da linguagem desse gênero textual, o que é importante vocês observarem, pessoal? Que a linguagem é objetiva e é formal, tá bom? Ora, é um texto expositivo, tá? É um texto que vai trazer informações sobre um determinado assunto. E não é qualquer informação, é uma informação comprovada por um estudioso, por um pesquisador, tá bom? Por alguém que entende muito do assunto.
A escrita ali, a linguagem desse texto, ela é norma padrão, tá bom? Então, vai se aproximar o máximo possível ali das regras gramaticais. Há um predomínio de verbos no presente, tá bom? Os verbos que aparecerem nesses textos estarão no presente. Há uso de vocabulário específico ao tema. Então, se eu estou falando sobre um assunto relacionado à biologia, vocês vão encontrar muitos termos dessa área. Se eu estou falando sobre histórias, vão encontrar muitos termos relacionados a essa área. Então, é o que a gente chama de vocabulário específico, tá bom? Até aqui, tranquilo? Deu para entender direitinho? É a nossa primeira aula sobre esse assunto, mas a gente vai ver um pouquinho mais, vocês vão entender melhor mais na frente, tá bom? E também quando ver o texto vai ficar bem mais fácil. Que é exatamente agora, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de verbete de enciclopédia, tá bom? Para que vocês entendam mais ou menos como é. Então, já trouxe aqui uma parte da página, uma página toda falando sobre o lobo-guará, tá bom? Então, o verbete aí, lobo-guará, a própria palavra é um verbete e toda a informação que aparece nessa página sobre o lobo-guará é também o verbete, tá? É o verbete enciclopédico, tá bom? E aí a gente já percebe que o título é o próprio nome do animal, né? No caso dessa enciclopédia aqui, já trouxe a fotozinha aí do lado, tá? Do animal. E aqui já tem umas informações mais específicas, né? Sobre ele. O nome comum dele vai dizer como é que esse animal é chamado normalmente. Tem o nome em inglês, tá bom? Tem a distribuição mundial, onde é que eu posso encontrar esse animal, tá bom? Ele vai dizer no Brasil, no Paraguai, Peru, Bolívia. E no Brasil, onde é que eu posso encontrar esse animal? Aí vai dizer aí, ó, Rio Grande do Sul, Sul do Pará, Maranhão, incluindo os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Então, nessa primeira parte aqui, eu já vejo a foto do animal, já tem aí o título do verbete, tá bom? E tem essas informações específicas. Aí, partindo mais para frente, ainda na mesma página aí da enciclopédia, já vou ter um texto mesmo, texto já corrido, né, organizado em parágrafos aí, sobre esse animal. E aí nota que tem os subtópicos, os tópicos divididos aí com subtítulos, né? O título mesmo do verbete é lobo-guará. Os tópicos também têm seus títulos, no caso aí o título é biologia. Então, para a biologia aí, como é que a biologia explica, que informações que a biologia traz sobre esse animal? Aí ele vai dizer, tá? Tá, eu vou já mostrar para vocês. Perceba que do ladinho tem aí um quadro, né? Esse quadro também traz informações sobre o habitat desse animal, sobre os hábitos dele, tá bom? Quanto tempo de vida ele tem normalmente, o tamanho, o peso, do que ele se alimenta e quais são as causas da extinção desse animal. Então, todas as informações já estão aí, tá bom? Aí tem mais uma foto aí, você percebe que tem o lobo-guará, os filhotinhos, né? E continua mais informações sobre o lobo-guará. Tá vendo que é diferente do verbete de dicionário, não é? Aí mais dois tópicos aí, com os seus títulos, né, correspondentes. Esse outro parágrafo vai falar sobre as ameaças a esse animal. E lá o últimozinho está falando sobre curiosidades a respeito desse animal, tá bom? Nota que do ladinho tem outro quadro aí. Esse outro quadro aparece com o título Como Ajudar, né? E aí vem um parágrafozinho dizendo como que a gente pode ajudar esse animal para que ele não chegue a uma fase crítica da extinção, né? E tem informações aí que a gente pode procurar, né? Pode acessar para ver como que ajuda. E lá embaixo tem, ó, categoria de ameaça. O lobo-guará é vulnerável, tá bom? Então, é um animal aí que tem que ter muito cuidado, porque senão acaba sendo extinto e a gente consegue ver isso ao ler o texto, tá bom? Agora eu vou voltar aqui um pouquinho, já que vocês conseguiram visualizar aí a estrutura de um verbete enciclopédio. Vou voltar aqui para a gente ler, para ter mais informações, tá bom? Então, nota. Imagina que o professor tenha pedido para você pesquisar sobre o lobo-guará. Pesquise sobre o lobo-guará, depois faça um resumo, algo do tipo. Aí onde é que eu vou pesquisar? Antes da internet, a gente ia nas enciclopédias escritas, né? Hoje em dia a gente bota no Google que aparece, né? Mas digamos que você tenha que procurar em uma enciclopédia.
Você vai procurar nas enciclopédias que falam sobre ciência, que falam sobre animais em extinções, tá bom? Tinha visto, acho que esse aqui é os 100 animais que estão correndo risco de extinção. Acho que essa enciclopédia era sobre isso. E aí tem aí, ó. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, inconfundível. Possui patas tão compridas que chegam a atingir 1 metro, estando assim adaptado para a locomoção entre as altas gramíneas do cerrado. O focinho dele, os membros e o dorso são negros. O restante da pelagem é avermelhada, com manchas esbranquiçadas na porção interna da orelha, garganta e cauda, permitindo perfeita camuflagem para os campos que habita. Ao contrário dos outros lobos, seus hábitos são solitários, formando casais apenas durante a época da reprodução. Uma vez ao ano, a fêmea concebe de 2 a 4 filhotes, mas já houve registro de ninhadas de até 6 filhotes na Serra da Canastra. Os lobinhos são pardos, com a ponta da cauda branca. Eles recebem cuidados tanto da mãe quanto do pai. Aquela imagenzinha que você viu ali do lobo-guará com os filhotes, não é? Olha aí. É um animal que se alimenta de pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos, moluscos e frutos, principalmente de um fruto característico de sua região, chamado de lobeira. Ao caçar uma perdiz, aproxima-se lentamente em passos calculados, com os olhos fixos e movimentos lentos. Se a ave voa repentinamente para fugir, o lobo-guará estuda a trajetória do voo e sai novamente em sua perseguição. Aí outro tópico, né? Agora o tópico ameaças. Esse parágrafo aqui vai falar sobre as ameaças que esse bicho sofre. A principal ameaça ao lobo-guará provém da destruição de seu habitat, principalmente pela conversão de terras para agricultura e pecuária extensiva, especialmente no cerrado, que altera o equilíbrio e a diversidade biológica daquele ecossistema. Assim, pode buscar alimento nos ambientes domiciliares, podendo predar animais domésticos, o que em decorrência aumenta o abate ilegal por parte dos fazendeiros, né? Atiram para matar os coitados. E o último tópico aí, curiosidade. Há uma relação de troca interessante entre o lobo-guará e a lobeira, né? A fruta lá que ele come. Este fruto, muito consumido por essa espécie, ajuda a equilibrar a excessiva quantidade de proteínas da sua dieta, prevenindo algumas doenças. Por outro lado, as sementes eliminadas em suas fezes garantem a repovoação da espécie vegetal, né? Onde ele deixar a sementezinha vai nascer um pé de lobeira, tá bom? Então vocês viram aí, esse é o verbete de enciclopédia. A gente vai trabalhar mais esse texto na frente, tá bom? Vamos fazer umas questõezinhas aqui para ver se vocês compreenderam a habilidade e o gênero textual. Um verbete de enciclopédia pode trazer informações específicas sobre assuntos variados, tá bom? Isso você já sabe. Considerando esse verbete que a gente acabou de ler sobre o lobo-guará, responda as seguintes perguntas. Letra A. Sobre o conteúdo. Todo esse conteúdo que eu acabei de ler para vocês, todo esse conteúdo que foi elaborado. Por quem vocês acham que ele foi produzido? Quem que vocês acham que escreveu aquelas informações ali para a gente ler? Pensa aí, viu? Quais elementos permitiram a você chegar a essa conclusão? Se vocês prestaram atenção no que eu disse antes, vocês sabem quem foi, mais ou menos aí, que escreveu esse verbete enciclopédico. Vamos lá, vamos confirmar para ver se vocês já sabem aí mais ou menos quem foi? Gente, eu falei lá na frente que para escrever um verbete de enciclopédia tem que ser um estudioso naquele assunto, um especialista, um pesquisador, tá bom? No caso do nosso texto, que é o lobo-guará, tem que ser alguém especialista em animais, né? No lobo-guará principalmente, um pesquisador. O texto foi elaborado por um especialista, por um estudioso, ou até, gente, um grupo de pesquisadores, um grupo de estudiosos que estão mapeando, que estão pesquisando sobre aquele animal, tá bom? Da fauna brasileira. Pois são apresentados dados precisos sobre as características do lobo-guará. Como é que a gente sabe que é um especialista no assunto?
a gente sabe porque ali tem informações que só um especialista, só um estudioso, só um pesquisador saberia, tá? Eu, pelo menos, não sabia de todas aquelas informações. Então, não tem como eu escrever esse verbete de enciclopédia, tá bom? Então, é por meio desses dados precisos apresentados que a gente sabe que quem escreveu o verbete foi um especialista, foi um estudioso, tá bom? E que dados são esses? Ali tem falando sobre o tamanho, o peso, o tempo de vida, os hábitos, tá bom? Além de outras informações específicas sobre aquela espécie que está sendo estudada, que está sendo pesquisada, tá bom? Então aqui a gente já sabe quem é o locutor, né? Quem é que está transmitindo aquela mensagem. Aí no caso é um estudioso, é um pesquisador, tá bom? É um especialista no lobo-guará ou nos animais da fauna brasileira, tá bom? De que modo, pessoal, vocês acham que são obtidos os dados apresentados em textos como esse? Vocês acham que todos aqueles dados ali foram inventados da cabeça de quem escreveu? Ah, vou escrever um verbete de enciclopédia sobre o lobo-guará. Vou dizer aqui que ele pesa tanto, que ele mede tanto, que ele come isso, que ele faz isso. Dá para eu inventar? Não dá, não é? No verbete de enciclopédia, nota que eu falei para vocês que era um texto objetivo, formal, tá bom? É um texto bem sério, então não é inventado, tá? Esses dados são pesquisados, tá bom? Esses estudiosos, esses especialistas, eles vão pesquisar os hábitos desses animais, eles vão estudar esse animal para que eles tragam essas informações para a gente, para que a gente possa pesquisar um dia, se tiver a curiosidade, e encontrar essas informações, tá bom? Então, de que modo foram obtidos esses dados? Esses dados são obtidos, gente, por meio da realização de pesquisas, por meio da realização de estudos científicos a respeito desse animal, tá bom? Então, um especialista, um estudioso, um pesquisador passa tempos pesquisando esse animal para que ele traga todas as informações em um verbete enciclopédico como esse, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Vocês perceberam que o texto é escrito em terceira pessoa, né? Não há marca ali de quem escreveu, tá? A gente só sabe que é um especialista porque só um especialista no assunto poderia falar dessa forma, trazer todos esses dados, tá? Mas não há marca ali dizendo quem foi, quem é que está escrevendo, tá? A gente sabe porque o texto foi escrito em terceira pessoa. Mas, na opinião de vocês, por que isso acontece, né? Por que os verbetes enciclopédicos são escritos em terceira pessoa? E aí? Vocês têm noção mais ou menos aí? Tenta imaginar aí qual é o motivo, né? Por que o verbete enciclopédico é escrito em terceira pessoa? E aí, pessoal, é muito simples, né? Acabei até de falar para vocês. A terceira pessoa é usada em gêneros que, como o verbete, tá bom? Como o verbete de enciclopédia, tem a função de apresentar definições científicas, tá bom? De apresentar informações específicas sobre o assunto que foi trabalhado ali, que foi apresentado, tá? Então, como se trata de um texto mais objetivo, de um texto mais formal, de um texto mais direto, tá? Que traz informações sobre um determinado assunto, sobre um determinado conteúdo, ele tem que ser escrito ali em terceira pessoa, tá? Por esse motivo que o verbete de enciclopédia é escrito na terceira pessoa, porque a função desse texto é apresentar informações, é trazer um conhecimento ali sistematizado, tá? Cuja veracidade é comprovada cientificamente, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso. Até aqui, pessoal, vocês conseguiram compreender direitinho? Tá tranquilo? Sim, tá? Pois a gente fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar um pouco mais sobre esse gênero, a gente vai rever aquele textinho que a gente acabou de ler, encontrar outras informações ali importantes, tá bom? Hoje eu só queria que vocês soubessem o que é um verbete enciclopédia, tá? Tivesse contato com esse gênero textual, como vocês viram aí, e que aprendesse um pouquinho da nossa habilidade, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, até lá!
Olá, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós tivemos alguns dias de descanso, não é verdade, mas já estamos aqui de volta para continuarmos aprendendo a respeito dos nossos conteúdos do sexto ano. Nessa semana aprenderemos a respeito da probabilidade, que é o cálculo que a gente faz para calcular a chance de um evento ocorrer, seja com números, seja com outros elementos do nosso cotidiano. No decorrer dessa semana, a gente aprenderá a respeito dos conceitos, das ideias, das características, a maneira como se calcular a probabilidade de um evento ocorrer, tá certo? Então, no decorrer dessa semana, aprenderemos tudo a respeito do cálculo das probabilidades. Hoje, a gente focará a respeito dos conceitos e das ideias, tá certo? Então, a gente vai passar para vocês, nesse primeiro momento, um vídeo explicando essas ideias e, na sequência, a gente volta para os nossos exercícios. Tudo bem? Então, acompanhe os conceitos e as ideias sobre o cálculo de probabilidades. Bora? Ok, pessoal, vamos aqui para o nosso vídeo falando sobre probabilidade, na qual a gente vai destacar os conceitos de espaço amostral, evento e também experimento aleatório. Vamos entender os conceitos de cada um. O primeiro que nós vamos começar aqui é a respeito de espaço amostral, na qual a gente vai ver a probabilidade de cada elemento desse espaço amostral acontecer. Então vamos entender melhor o que é isso. Espaço amostral. O espaço amostral, ele é todas as opções que podem ocorrer em um determinado evento. Então eu posso falar que é um conjunto de todos os elementos daquele evento. Vamos colocar assim: conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Que experimento? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um dado. Vamos desenhar aqui o dado só para você entender. E um dado, ele tem as faces, cada face um número. Então vamos colocar aqui, ó. Certo? Tem um dado aqui, um dado tem 6 lados, né? 6 faces, cada um com os números. O que seria o espaço amostral de um dado? São todos os possíveis resultados que eu posso ter jogando este dado. Então, meu espaço amostral será o seguinte: eu posso jogar e sair o número 1, eu posso jogar e sair o número 2, eu posso jogar e sair o número 3, eu posso jogar e sair o número 4, eu posso jogar e sair o número 5 e, por último, o número 6. Então, todos esses valores compõem, no caso, o meu espaço amostral. Esse é o espaço amostral do evento, do experimento jogar um dado. Tá certo? E qual é, nesse evento, a probabilidade de sair cada um desses números aqui? Bem, observe só como é que é feita o cálculo da probabilidade. A probabilidade é o que eu quero que aconteça dividido por todas as possibilidades que existem. Então, vamos ver qual é a probabilidade de sair o número 1. Você vai observar quantos números 1 tem no meu espaço amostral. Tem apenas 1. Então, a probabilidade de sair o número 1 só tem um número 1, não é verdade? E o total de possibilidades são 6 números. Então, a probabilidade é 1 sobre 6. Aqui a gente vai explicar depois. E para a probabilidade de sair o número 2, vamos olhar. Quantos números 2 nós temos aqui no meu espaço amostral? Nós temos apenas um número 2. Está aqui, ó. E qual é o total de possibilidades de números? 6. Vamos fazer a probabilidade para sair o número 3, quando eu jogo um dado. Quantos números 3 tem no meu espaço amostral? Se você observar, só tem esse. Então, é apenas um número 3, num total de 6 possibilidades. Tá certo? Note que as probabilidades de sair o número 1, o número 2, o número 3 são as mesmas probabilidades. O mesmo vai acontecer, no caso, para a probabilidade de sair o número 4,
para a probabilidade de sair o número 5 e, por último, para a probabilidade de sair o número 6. E como nós sabemos, se eu somar todas as probabilidades, a probabilidade de cada um desses eventos, eu vou ter um valor total de 1, que no caso é 100%, a totalidade. Se eu somar todas essas frações aqui, vai dar 1. Então, nós podemos observar que, nesse evento, jogar um dado, nós temos um espaço amostral, representado aqui pela letra S, né? Que são todos os possíveis resultados deste evento, que é essa aí, número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Então, este é o meu espaço amostral. E, nesse caso, a probabilidade de sair cada um deles é a mesma, que no caso é um sexto. Tudo bem? Vamos agora explicar um pouco melhor como é que funciona o nosso espaço amostral. Bora lá. É o seguinte, em probabilidade, a gente vai estar sempre interessado em calcular a chance de algum resultado acontecer dentro de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Lembra? Que foi o que eu expliquei nesse instante. Sabe quando você está no jogo e você quer saber qual é a probabilidade de você ganhar? Então é para isso que a gente estuda a probabilidade. É o seguinte, acabamos de falar a respeito de experimentos, na verdade, e também de eventos, aliás. Então é o seguinte, eu vou contar para vocês o que é um experimento aleatório. É o seguinte, o experimento aleatório pensa aí no caso, no lançamento de uma moeda. Pega aí uma moeda e lança ela. Lançou? Agora, se você lançar de novo, infinitas vezes, você sabe que sempre vai dar cara ou coroa. Tranquilo? Não tem mais nenhum outro resultado possível. Ou seja, tem como você saber exatamente qual vai ser a resposta do seu lançamento? Você sabe que é cara ou coroa, mas você sabe que na próxima vez que você jogar, você teria certeza de que vai dar cara ou coroa? Não, né? Então a mesma coisa acontece no caso com o lançamento de um dado. Quando você lança um dado, existe a possibilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não é verdade? Não foi isso que a gente acabou de ver quando lançar o nosso espaço amostral? Mas a gente não consegue afirmar qual resultado que vai sair, qual resposta. E é exatamente isso que é um experimento aleatório. O experimento aleatório é aquele que você sabe quais são os possíveis resultados, mas você nunca consegue afirmar com certeza qual vai ser o resultado quando você realiza o experimento. Tranquilo? Bem, continuando. Agora eu quero fazer para vocês uma pergunta básica. O que é espaço amostral? Vamos ver se você se lembra? É o seguinte, eu vou mostrar aqui de outra forma, com exemplo, tá bom? No caso da moeda, o espaço amostral seria o quê? Cara ou coroa. Nesse caso do dado, e no caso dos dados, seriam os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como a gente já viu. Percebeu o que é espaço amostral? O nosso espaço amostral, ele sempre será o conjunto de todas as possibilidades, tá certo? Dos nossos experimentos aleatórios. A gente costuma chamar esse espaço amostral aqui, ó, por esse símbolo aqui, ó, a letra grega, que é o ômega, tá certo? Eu sei que você não precisa se preocupar com isso. No lançamento de um dado, qual seria o espaço amostral? Para ver? Tá ali em cima, ó. É o conjunto formado pelos números 1 até o 6. Tranquilo? Esse é que vai ser o nosso querido espaço amostral. Tranquilo? Ele é muito importante no momento que a gente estiver estudando probabilidade. Não esquece. Agora, a gente vai fazer uma outra pergunta para vocês. Um evento, dentro das probabilidades, o que vem a ser um evento? Ainda no caso do lançamento de um dado, vamos supor que eu quisesse que saísse um número par. Tranquilo? A gente já sabe que pode sair de 1 até 6, mas eu quero que saia o número par. Tá certo? Quais são os números pares que podem sair no lançamento de dado? 2, 4 e 6. Tranquilo? Isso é um evento. O evento ele acontece quando eu defino alguma coisa que eu quero que saia no meu experimento aleatório, óbvio.
evento, então, no caso, é o subconjunto formado por possíveis resultados do nosso experimento aleatório. Vamos ver, então, esse conjunto, né? Eu já contei para vocês que o nosso espaço amostral é um conjunto formado por todos os resultados possíveis. Então, olha aqui comigo. O nosso espaço amostral é todo mundo. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que, nesse exemplo, eu estou interessado apenas na saída dos números pares. Então, eu crio aqui um subconjunto, um grupinho aqui, ó, que eu quero que é o evento que eu quero que ocorra, tá certo? No lançamento do caso de um dado. A gente sempre vai chamar de evento por letras, tá certo? Essa vai ser a nossa notação. Claro que você mais ou menos não precisa se preocupar com isso, mas olha só, o evento A, no caso eu vou chamar aqui, é formado pelos números pares. Como a gente vai utilizar são letras, né? Evento A, evento B, evento C e por aí vai, tranquilo? Mas vem aqui comigo. Nota comigo que o nosso espaço amostral é formado por dois eventos ou dois subconjuntos. O evento A, que são os números pares possíveis, e os números ímpares possíveis. É como se no meu conjunto do espaço amostral eu pudesse dividir ele em dois conjuntos. Cara, essa é uma outra forma de definir espaço amostral. O meu espaço amostral é formado por outros subconjuntos, que são os nossos queridos eventos. Olha só como é que isso aqui fica de forma geral. Vamos supor um espaço amostral qualquer, ele é formado por vários eventos, no quais cada um deles são diferentes uns dos outros, né? Esses subconjuntos, eles sempre tem que ter algum elemento dentro de cada um desses subconjuntos, tá certo? E o que tiver no evento A não vai estar nos outros elementos, não. Então, a gente definiu o espaço amostral como um conjunto composto por outros subconjuntos. Tranquilo? Ok. Agora vamos dar aqui uma respiradinha para a gente entender já já o que vem a ser eventos aleatórios. Bora lá. O que vem a ser um evento? Como eu expliquei, nada mais é do que um acontecimento. E ele pode ser aleatório ou não. Os eventos não aleatórios são os eventos que você consegue prever o resultado. Por exemplo, se você vai de ônibus de uma cidade até a outra cidade, você consegue prever o tempo de chegada. Ou seja, isso não é um evento aleatório. Agora pense no lançamento de um dado mais uma vez. Você consegue prever qual é a face que vai ficar para cima antes de acontecer? Não, né? Pode cair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Mas sabe qual é o interessante dos eventos aleatórios? É que apesar de nós não conseguirmos prever os resultados, nós conseguimos dizer a chance de acontecer. E você sabe o que significa a palavra provável? E a palavra improvável? A palavra provável significa que tem chance de acontecer, certo? E a palavra improvável, obviamente, é que tem pouca chance de acontecer. E uma coisa, para ser improvável, não significa que é impossível de acontecer. Tá certo? O que eu estou querendo dizer é que essa aqui tem mais chance de acontecer do que essa aqui. Quer ver? É provável ou improvável que hoje chova? Isso é um evento aleatório. Por quê? Porque pode chover ou não. Não tem como a gente saber. Mas quando você observa o tempo, você pode dizer se é provável ou improvável de acontecer. Se tiver um sol muito forte e um tempo muito bonito, é improvável que chova. Se bem que interesse não é diferente, né? Agora, se tiver o tempo mais fechado, né, carregado de nuvens, é provável que chova. Então, esse é um tipo de evento aleatório. Isso que significa ser provável ou improvável.
Vamos analisar aqui algumas situações, alguns eventos aleatórios e vamos dizer se eles são prováveis ou improváveis, tá certo? Aqui eu tenho 3 eventos aleatórios. Eu não tenho como saber o resultado exatamente. E o primeiro deles é sentir fome ao longo do dia. Isso porque cada um pode sentir fome em um horário diferente. E me responda, esse é um evento provável ou improvável? Como sentir fome é uma necessidade humana, com toda certeza esse é um evento provável. Mas olha só, eu disse que é uma necessidade humana, não é? Então, esse é um evento provável que vai acontecer com certeza, porque todo mundo sente fome ao longo do dia. Agora, um outro evento é cair de bicicleta enquanto se está aprendendo a andar. É um evento provável ou improvável? É muito difícil você não cair enquanto está aprendendo a andar de bicicleta. Por isso, esse é um evento provável. Ou seja, provavelmente vai acontecer. Mas isso depende de pessoa para pessoa. E por isso é um evento provável que talvez aconteça. Ou seja, não é algo que acontecerá com certeza. E por fim, nós temos aqui uma criança não gostar de chocolate. Esse é um tipo de evento improvável, né? Isso porque a maioria das crianças gostam muito de chocolate. Mas claro, tem crianças que podem não gostar de chocolate. Então esse é um evento improvável que talvez aconteça. Ou seja, podem haver crianças que não gostem de chocolate. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem eventos prováveis, eventos improváveis e eventos impossíveis, que são os eventos que não tem chance de acontecer. Como, por exemplo, não sentir fome ao longo do dia. Em algum momento você vai sentir fome, não é? Só que esses eventos, eles podem ter mais chances ou menos chances de acontecer. Quando você tiver certeza de que vai acontecer, nós podemos classificar como acontecerá com certeza. Como foi o caso de sentir fome ao longo do dia. Alguns deles você pode classificar como talvez aconteça, como é o caso de cair de bicicleta enquanto estiver aprendendo a andar de bicicleta. Tem chance de acontecer, não tem? E também aqui, uma criança não gostar de chocolate. É um evento improvável, diferente do que nós vimos aqui. Mas, apesar de ser improvável, ele tem uma pequena chance de acontecer. É por isso que nós também dizemos que talvez aconteça. Agora, quando o evento for impossível, como por exemplo, chover ao longo de um ano todo, nós dizemos que esse evento é impossível de acontecer. Ou seja, é um evento impossível de acontecer. Isso significa que não tem chance de acontecer, não vai acontecer. É impossível chover ao longo do ano todo por causa das mudanças climáticas, né, que a gente sabe, né? E por causa das estações também. Ok, pessoal, então aqui aprendemos mais ou menos sobre esse assunto. Muito bem, depois que nós vimos a respeito dos conceitos e das ideias sobre espaço amostral, sobre evento e sobre experimento aleatório, acompanhe conosco alguns exercícios para ver se você, de fato, fixou esse conhecimento. Bora lá? Bem, aqui diz assim, ó. Em cada situação a seguir, indique o quê? O espaço amostral e os resultados favoráveis para cada evento especificado, tá certo? Então, no caso, a gente vai definir qual é o espaço amostral e, na sequência, a gente também vai definir quais são os valores favoráveis, que são os valores que a gente quer que seja obtido, que, no caso, é o nosso evento, tá certo?
Tudo é calculado de forma o quê? De forma aleatória, tá certo? O cálculo de probabilidades tem essa característica, nesse caso aqui, que todos os eventos são calculados de forma aleatória, conforme a gente explicou para vocês no vídeo. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa primeira questão. No lançamento de um dado, qual a chance de sair um número menor que 4? No lançamento de um dado, qual é a chance de sair um número que seja, no caso, menor que 4? Bem, ele está pedindo para a gente primeiro calcular o espaço amostral e, na sequência, calcular quais são os possíveis resultados para esse evento ocorrer. E aí, já dá para saber quais são as possibilidades quando se lança um dado? A gente já explicou para vocês no vídeo, não é verdade? Então, vamos aqui repetir mais uma vez. Olha só. Aqui a gente vai colocar representado pela letra S, que representa o espaço amostral. E quando eu lanço o dado, quais são os resultados que são possíveis de sair? Pode sair a face 1, pode sair a face com o número 2, pode sair com o número 3, com o número 4, com o número 5 e, por último, com o número 6. É possível, quando eu lançar um dado, sair o número 7, 8, 9? Não, né? Com certeza não. Então, dentro de todas as possibilidades, quando eu lanço o dado, esses são os resultados possíveis. Portanto, esse é o nosso espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só é possível sair esses resultados. E com certeza não está faltando nenhum. Está aí incluso todas as possibilidades. É assim que se calcula o espaço amostral. Na letra B, agora ele quer que a gente informe quais são os resultados favoráveis para o evento que ele está pedindo que ocorra. Que é o quê? Que no lançamento de um dado saia um número menor que 4. Olha só. Olhando aqui no espaço amostral, quais são os possíveis números que são, no caso, menores que 4? O 5, o 6, o 4 está incluso? Não, né? Já que eu quero que o resultado seja menor que 4. Então, de todas as possibilidades que tem aqui na letra A, quais deles são menores que 4? Você vai concordar comigo que o 1 é menor que 4, o 2 também é menor que 4 e o 3, mais uma vez, também é menor que 4. Logo, o nosso evento, as possibilidades favoráveis, os resultados favoráveis que eu quero que ocorra são essas possibilidades aqui. O 1, o 2 e que também no dado saia o número 3. Ok? Vamos então para a nossa segunda questão. No lançamento de uma moeda, qual é a chance do resultado sair coroa? Na letra A, ele está pedindo para a gente calcular o espaço amostral e, na sequência, calcular qual é a possibilidade de sair o resultado coroa. Quando a gente lança uma moeda, quais são os resultados possíveis de sair? Pode sair cara ou coroa. Você conhece mais algum outro resultado? Não, né? Então, esse é o nosso espaço amostral quando se lança uma moeda. O resultado ou é cara ou é coroa. E na letra B, ele quer que a gente diga quais são os resultados favoráveis para que o resultado saia coroa. Lembra no vídeo explicativo que no espaço amostral a gente cria uma espécie de subconjuntos, que são todos os resultados possíveis. Então, nesse caso, dentro do espaço amostral existem quantos subconjuntos? 2. Ou o resultado sai cara ou o resultado sai coroa. Como a gente quer que o resultado saia coroa, então esse é o nosso subconjunto. O resultado é apenas 1 quando sair coroa. Tudo bem? Não esqueça daquelas informações que a gente passou para vocês no vídeo. Quando que é muito provável, quando que é provável, quando que é pouco provável e quando que é totalmente impossível sair um outro resultado, tá certo? Então, essa aqui está mais fácil ainda do que a nossa primeira questão. Na terceira questão diz assim: numa caixa há todas as letras do nosso alfabeto. Está lá uma caixa grande, lá dentro existem todas as letras do nosso alfabeto. Qual é a chance de escolher de forma aleatória uma vogal? Dentro dessa caixa tem todas as letras do nosso alfabeto, né? E ele quer que os resultados favoráveis, que é o nosso evento, saia uma vogal. Vamos calcular?
Bem, no nosso espaço amostral, a gente vai colocar todos os resultados possíveis. Se eu colocar a mão na caixa, pode sair a letra B? Pode. Pode sair a letra M? Pode. Pode sair a letra O? Pode também. Pode sair o número 10? Nós sabemos muito bem que 10 faz parte dos números, não faz parte do alfabeto. Então, com certeza não. Então, vamos aqui listar para vocês a lista de todas as possibilidades quando em uma caixa tem todas as letras do alfabeto, que são um total de quantas? Você se lembra? 23, 24, 25, 26. Muito bem, para você que respondeu que são um total de 26, não é verdade? Depois que foram acrescentadas as letras K, a letra W e também a letra X. Ok, então olha só quais são as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então existem 26 possibilidades. Aqui houve um problema gráfico aqui, mas tudo bem. Então esse é o nosso espaço amostral. Todas as possibilidades em que é possível dentro de uma caixa, eu tirar uma letra do nosso alfabeto. Na letra B, ele quer que a gente calcule, diga quais são os resultados favoráveis para que ocorra o evento aleatório chamado vogais. Dentro das letras do alfabeto, nós sabemos muito bem que existem as consoantes e existem as vogais. São dois subconjuntos? São. Mas se eu quiser colocar de forma especificada cada um, a gente vai perceber que existem 26 possibilidades dentro do nosso espaço amostral, tá certo? E para que venha sair uma vogal, vamos ver quais são os resultados possíveis? Vogal, não é verdade? Vocês já conhecem muito bem quais são os resultados possíveis. No caso seria a letra A, a letra B, a letra C, aliás, desculpa, a letra A, a letra E, I, O e por último a letra U. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa quarta questão. Numa sala com 25 alunos, em que 15 são homens e 10 são mulheres, qual a chance de ser escolhido aleatoriamente, como sempre, uma mulher? Olha só, tem 25 alunos na sala de aula, 15 são homens e 10 são mulheres. Qual é o nosso espaço amostral? Se eu quisesse colocar homem, 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 homem 15 vezes e colocar mulheres mulher, mulher, mulher 10 vezes, poderia, já que existem 15 homens e 10 mulheres. Mas se eu quiser dividir ele em dois subconjuntos, né, eu poderia simplificar dessa seguinte maneira aqui, colocando, olha só, 15 homens e 10 mulheres, tá certo? E qual seria o nosso evento, para que o nosso evento venha a ocorrer? Que no caso aqui a gente quer saber que o resultado venha a ser uma mulher. Então, no caso, quais são as possibilidades? 10 mulheres, tudo bem? Então vamos aqui agora para a nossa última questão de hoje, tá certo? Relembrando mais uma vez em que nós estamos aprendendo a respeito de calcular a probabilidade, que é o quê? A chance de uma coisa acontecer, tá certo? Quando for na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês qual é a estrutura de como calcular. Nesse primeiro momento, a gente não mexeu com isso, a gente mexeu apenas com os conceitos de espaço amostral, evento e, no caso, experimento aleatório, que é quando as coisas acontecem de forma, como o próprio nome já diz, de forma aleatória, quando elas ocorrem ao acaso, em que não é possível prever qual vai ser o próximo resultado. Por exemplo, na moeda, no lançamento da moeda, eu sei que só é possível sair ou cara ou coroa, mas eu posso afirmar categoricamente que o próximo resultado seja cara? Não, né? Embora eu saiba qual é o resultado de todas as possibilidades, eu não sei qual será o próximo resultado. É por isso que, no caso, é chamado de experimento aleatório. Vamos para a nossa última questão de hoje. Diz assim: dentre os meses do ano, qual a probabilidade de ser escolhido ao acaso um mês que comece com a letra J? Olha só, temos o calendário com todos os meses, ele quer saber quais são todas as possibilidades e, por fim, ele quer saber qual os resultados favoráveis quando eu quero que o evento meses com a letra J ocorra, tá certo? Então vamos lá calcular o nosso espaço amostral. Quantos meses possui o ano? 5, 7, não, né? Vocês já sabem muito bem que são um total de
12 meses. Olha só, você ainda não percebeu, ainda não tinha parado para pensar quantos começam com a letra J, mas você já tinha sim a certeza de quantos são, que no caso é um total de 12. Vamos relembrar quais são eles? Quando eu escolho um mês do ano de forma aleatória, é possível que saia o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e também dezembro, não é verdade? É bem verdade que esse ano, né, 2020, 2021, as coisas estão meio que de forma a ter que se adequar à questão sanitária de saúde que a gente está passando. Por exemplo, nós estamos em 2021, mas ainda estamos concluindo atividades do ano de 2020, tá certo? Então, olha só, esse é o nosso universo de possibilidades. Se eu quero calcular o espaço amostral dos meses do ano, só é possível esses 12 resultados. E para que ocorra o evento um mês com a letra J, quais são os resultados? Janeiro, junho e também julho, tá certo? Então, esse é o nosso resultado possível para que esse evento venha ocorrer. Tudo bem? Quero agradecer desde já a presença de vocês aqui, a atenção que vocês estão dando às nossas atividades. Fique atento às nossas próximas aulas, que todas elas serão, com certeza, bem interessantes. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, meus queridos alunos do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do professor Robert. Feliz ano novo para todo mundo, tá? Muita paz, saúde, amor para você, para toda a sua família, tá bom? Nesse mês de janeiro, para a gente concluir o ano letivo de 2020, tá? A gente vai utilizar ele todinho só para revisão, só para resolução de questões, tá? Mas a gente vai utilizar essas questões para ter outros conhecimentos também que serão muito úteis na nossa vida, beleza? Na aula de hoje, a gente vai responder algumas questões relativas ao capítulo 7 do nosso livro, capítulo que fala sobre o sistema nervoso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Questões sobre sistema nervoso. Algumas delas foram questões que a gente já respondeu anteriormente, tá? Quando a gente falou sobre esse capítulo, só que seria muito bom a gente revisar, tá? Porque é um conteúdo bem importante, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, tranquilo e calma, rapidão. Qual a função do sistema nervoso? Antes de eu dar o tempo para vocês responderem, vamos lá. Gente, o que é um sistema? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os níveis de organização do corpo humano. Não só do corpo humano, tá? Mas dos seres vivos. Não todos os seres vivos. Tá bom, vamos lá. Uma célula o conjunto de células, tá? Lembrando lá que célula, segundo a teoria celular, todos os seres vivos possuem células, tá bom? Então, se eu tenho mais de uma célula, vamos lá, um conjunto de células, eu vou formar tecidos, tá bom? E detalhe, que essas células aqui, se forem, de certa forma, semelhantes, tá? Então, se eu tenho um conjunto de células semelhantes, esse conjunto vai formar um tecido. Se eu tenho um conjunto de tecidos, eu vou formar órgãos. Se eu tenho um conjunto de órgãos, eu vou formar um sistema, tá bom? Nesse caso aqui, pode ser sistema nervoso, pode ser sistema linfático, pode ser sistema respiratório, pode ser sistema cardiovascular, tá? Entre outros, que a gente vai já ver, tá bom? E o conjunto de sistemas vai formar o organismo, nesse exemplo aqui, o organismo humano, tá bom? O organismo humano, gente, tem os seguintes sistemas. Primeiro aqui, você vê o cardiovascular, posteriormente você vê o respiratório, posteriormente você tem o digestivo, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Esses daqui são todos os sistemas e o conjunto desses sistemas vai formar quem?
nesse exemplo aqui, vai formar nós, os seres humanos, beleza? É bem verdade que a gente não estudou todos esses sistemas, tá? Mas não se preocupe que ao longo do seu ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º, vocês vão estudar todos eles e para saber a importância e a função de cada um deles, beleza? E também no ensino médio, certo? Agora eu vou dar, vamos lá, vou dar para vocês, eu sei que vocês são espertos, então vou dar para vocês 20 segundinhos para responderem essa questão aí. Qual a função do sistema nervoso? Então vamos lá, gente. Antes de falar sobre a função do sistema nervoso, eu vou falar aqui rapidamente sobre a divisão do sistema nervoso, tá? Lá no ensino médio, vocês vão ver que o sistema nervoso, ele tem várias outras divisões, tá? Mas aqui, o sistema nervoso pode ser dividido em dois. O sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso periférico. Aqui nessa imagem, ela ilustra bem a localização tanto do sistema nervoso central quanto do periférico, beleza? E aí, eu acredito que a resposta de vocês tenha sido mais ou menos essa daqui, ó. O sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias, como correr, falar, andar e etc. E também as involuntárias, como respirar, como a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos e etc., que o nosso corpo realiza, né? De um modo geral, o sistema nervoso representa nada mais nada menos do que a rede de comunicação do organismo, tá? Agora eu acho que vocês se fizeram uma pergunta. Professor, aí o senhor colocou que a respiração é involuntária, mas eu consigo controlar minha respiração, professor. Eu estou aqui, ó, consigo controlar minha respiração. Eu simplesmente deixo de respirar. Só que, gente, isso daqui é por alguns... Por favor, não tente isso em casa, tá? Isso daqui é por alguns instantes, tá? Vai chegar um determinado momento que você não vai mais conseguir controlar e o seu corpo vai forçar você a respirar, tá? Porque o nosso corpo, ele faz de tudo para sobreviver. A gente até falou isso quando a gente viu esse capítulo aqui, lá quando a gente falou de atos reflexos, né? Então, a respiração é sim involuntária, tá? Por exemplo, quando você está dormindo, você deixa de respirar? Não, né? Então, é involuntária. Ela é voluntária até certo ponto, beleza? Tranquilinho? Essa é a função do sistema nervoso. De um modo geral, representa a rede de comunicações do organismo. Tranquilo? Próxima questão. Tranquilinha também. Qual a diferença entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico? E aí, a diferença do sistema nervoso central para o periférico, que é esse daqui, ó, sistema nervoso central e periférico. E aí, qual que é a diferença? Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos. Então vamos lá, gente. Acredito que a resposta de vocês tenha sido mais ou menos essa daqui. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e também pela medula espinhal, beleza? Cujas funções estão relacionadas em processar todas as informações adquiridas pelos órgãos sensoriais. Professor, o que seriam esses órgãos sensoriais? Visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? Os nossos 5 sentidos, tá? Esses aqui são os órgãos sensoriais, tá bom? Eles vão receber a informação do meio, por exemplo, eu vou tocar esse caderno aqui, o meu cérebro, ele vai processar essa informação, tá bom? Então, lá no cérebro não, tá? É no encéfalo, no sistema nervoso central. É ele que processa essas informações, beleza?
Já o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos espinais e cranianos, cuja função envolve a transmissão do impulso nervoso para todo o corpo, tá? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Imagina que você que uma pessoa toque algo quente, uma panela quente, por exemplo. Através do tato, tá? O sistema nervoso periférico, ele vai enviar essa transmissão de impulso nervoso para o sistema nervoso central, ele vai receber essa informação, ele vai processar essa informação e ele vai dar um estímulo que passa pelo sistema nervoso periférico até chegar naquele ponto, tá? E aí quando você pega na panela quente, o ato reflexo faz você fazer o quê? Retirar, né? Essa daí é só provando que o nosso corpo ele está preparado para a sobrevivência, beleza? Então, o sistema nervoso central recebe, processa e e de certa forma dá um estímulo, tá? E o sistema nervoso periférico, ele envia essa transmissão para todo o corpo, beleza? Essa transmissão recebida pelo central. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Agora vamos para a terceira questão, que pergunta o seguinte: quais são as 3 partes fundamentais de um neurônio? Professor, eu vou lhe ser sincero, eu não me lembro o que é neurônio. Eu digo para você agora. Neurônio é a célula, tá? Que forma é a célula que faz parte do sistema nervoso. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Agora, continuando. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Qual delas capta impulsos nervosos e qual os transmite para as outras células? Ele está perguntando o seguinte: quais são as 3 partes de um neurônio, ou seja, de uma célula do sistema nervoso? Qual delas que vai captar esse impulso nervoso e qual delas que vai transmitir para as outras células? Eita, professor, essa daí é um pouco complicada. Eu confesso que realmente é um pouco complicada, tá? Mas para ajudar vocês, eu vou colocar essa imagenzinha aqui, ó, da página 114 do nosso livro, tá bom? Essa daqui dá tranquilamente o esquema de um neurônio, tá? A imagem tá um pouco ruim assim, né? Tem essas manchas aqui, porque esse livro aqui é digitalizado. Aí ele tem uma mancha d'água enorme, com o nome da editora, beleza? Mas eu acho que dá para compreender e eu acho que dá para responder também, tá? Então, só recapitulando, quais são as 3 partes do neurônio? Qual dessas partes capta o impulso e qual dessas partes transmite para as outras células, tá? Eu vou deixar essa imagem aqui com vocês e vou dar para vocês 30 segundos para vocês elaborarem uma resposta. Então vamos lá, né, gente? Isso daqui é tranquilinha. A questão perguntou as 3 partes do neurônio. Aqui você tem, nesse esquema, você pode perceber o dendrito, tá? O corpo celular e o axônio. Essas são as 3 partes do neurônio. Repete comigo, tô ouvindo daqui. Dendritos, corpo celular e axônio, beleza? Essa é a primeira parte da resposta. E a segunda? Ela pergunta qual delas capta e qual delas transmite o impulso nervoso, tá? Leia aqui comigo. Dendritos que recebem o impulso nervoso de outros neurônios, tá? Então, ele capta o impulso nervoso. Então, é o dendrito que capta o impulso nervoso, beleza? E aqui você lê que você vê que o axônio é que vai transmitir esse impulso nervoso para outros neurônios ou para células dos músculos e das glândulas. Beleza? Tranquilo, né? Então a resposta ficaria mais ou menos assim.
as três partes que formam o neurônio são corpo celular, dendrito e axônio. Os dendritos captam o impulso nervoso e o axônio transmite para as outras células. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a quarta questão, que pede o seguinte: qual é o papel dos nervos do sistema nervoso periférico? Tá bom? Qual é o papel dos nervos do sistema nervoso periférico? Para ajudar vocês a responder essa questão, eu vou colocar para vocês uma imagem aqui da página 116 do nosso livro, tá? Essa página, essa imagenzinha aqui. E vou dar para vocês, vamos lá, 30 segundinhos, tá bom? A pergunta era: qual é o papel dos nervos do sistema nervoso periférico? E a resposta seria mais ou menos essa daqui. Os nervos do SNP, o que é esse SNP, professor? Sistema nervoso periférico. Assim como SNC é sistema nervoso central, beleza? Os nervos do SNP são vias de comunicação por meio das quais o sistema nervoso central recebe e envia impulsos nervosos, tá bom? O sistema nervoso periférico também conduz as ordens, né? Assim como a gente viu anteriormente, o sistema nervoso periférico ele conduz as ordens que o sistema nervoso central dá até os locais do corpo nos quais serão executadas, os músculos e as glândulas, beleza? Eu quero mexer minha mão, tá? Quem é que dá a ordem para eu, por exemplo, abrir e fechar a minha mão? É o meu sistema nervoso central, que envia esse impulso nervoso, essa informação, para o sistema nervoso periférico, que faz com que ele chegue até a minha mão, fazendo com que ela abra e feche, tá bom? Só provando que o sistema nervoso central é como se ele comandasse tudo. De certa forma. Beleza? Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Agora vamos para talvez uma das mais importantes questões de hoje. A quinta questão, que pede o seguinte: como o tétano pode afetar o sistema nervoso central? Gente, para quem... acredito que vocês saibam, tá? Mas o tétano é aquela doençazinha que você pega, por exemplo, quando você se machuca em algum objeto que esteja oxidado. Em outras palavras, enferrujado, tá bom? Vamos supor que você esteja querendo subir uma porteira, aí tem um prego enferrujado embaixo, aí você cai e se rasga naquele prego, que já aconteceu comigo. Isso daí pode ser que nesse prego oxidado ou enferrujado, ali haja a bactéria causadora do tétano, tá? E essa doença, gente, ela afeta bastante o sistema nervoso, tá? Quer ver como ela afeta? Peguem bem o livro de vocês, tá? Coloquem na página 117, tá bom? Para quem não tá com o livro próximo, eu vou ler aqui para vocês, beleza? Bem aqui na página 117, nessa partezinha azul aqui, não sei se dá para ver, essa partezinha azul aqui, ó, essa partezinha azul aqui, ela fala: o tétano ataca o sistema nervoso. Vamos ler o texto, é um pouco longo, mas vamos prestar atenção. Se a bactéria causadora do tétano contaminar o ferimento de um indivíduo que não tenha sido vacinado contra o tétano, ela irá se reproduzir no local, tá? E aí é como eu falei, né? Aquilo que eu falei que aconteceu comigo pode ser uma das formas de você pegar o tétano, tá bom?
de você não, mas de uma pessoa pegar o tétano, tá? Mas essa daqui é a forma, digamos, mais comum, tá bom? A bactéria, ela se aloja em um ferimento de uma pessoa, tá? E aí, quando isso acontece, ela vai se reproduzir no local, essa bactériazinha. Se a pessoa não tiver sido vacinada, tá bom? Então, tá aí a importância da vacinação. Quando a toxina produzida por essas bactérias atingir um nervo das proximidades, nele penetrará e, através do axônio, atingirá a medula espinal. Gente, para quem não sabe, eu trouxe bem que a definição de toxina. O que seria uma toxina? É uma substância de origem biológica, ou seja, produzida por outro ser vivo, que provoca danos à saúde de um ser vivo, tá bom? No caso, nesse exemplo aqui de um ser humano, beleza? Então, se essa toxina chegar ao sistema nervoso central, vai interferir na transmissão dos impulsos nervosos destinados aos músculos, causando convulsões. O que seriam convulsões, professor? Seriam contrações musculares involuntárias e dolorosas, tá? Provoca também a rigidez muscular, que é uma característica do tétano. Essa rigidez, gente, ela ataca a mandíbula, o pescoço, os ombros, o peito, as costas, o abdômen. Ela pode atingir simplesmente todo o corpo, tá bom? Entre os sintomas do tétano também estão a dificuldade para engolir, a irritabilidade, a retenção urinária e a dificuldade para respirar, tá? Se não receber tratamento médico, o doente pode morrer por parada respiratória. E ele termina com o seguinte: estar com a vacina contra o tétano em dia é fundamental, porque essa é uma doença que pode ser fatal. Gente, é um texto um pouco forte, né? Vocês viram aí o tanto que o tétano machuca o nosso corpo, né? O tanto que ele afeta o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central. Mas é uma doença, gente, que ela pode ser facilmente, como é que eu posso falar? Ela pode ser facilmente evitada, tá? É só a pessoa se vacinar, tá bom? Então, se você não tiver com o seu cartão de vacinação em dia, tá? Não só para o tétano, mas também para as outras doenças que tem lá, você fala com o seu pai, o seu responsável, a sua mãe, ou responsável em geral, tá? E procura o posto de saúde mais próximo para colocar o cartão de vacinação em dia, tá bom? A vacinação é muito importante porque previne esse tipo de doença, tá? Que é muito séria. Beleza? Agora que eu falei isso tudo, vamos resumir um pouquinho, professor, senão a resposta vai ficar muito grande. Como é que o tétano afeta o sistema nervoso central? Resumidamente, a toxina produzida pela bactéria ataca principalmente o sistema nervoso central, provocando rigidez muscular em todo o corpo, mas principalmente no pescoço, dificuldade para abrir a boca e para engolir, riso convulsivo, involuntário, produzido por espasmo dos músculos da face, tá? Então, de forma resumida, é isso daqui que o tétano causa, dessa forma que o tétano afeta o sistema nervoso central. Isso tudo pode ser evitado só com uma vacina. Tranquilinho, né? Beleza? Deu para entender a importância da vacinação e como o tétano afeta o sistema nervoso? Beleza? Agora vamos para a sexta questão. Qual é o papel do encéfalo? Essa sexta questão aqui, para ajudar vocês a responder ela, é porque a gente confunde muito cérebro com encéfalo, tá? Tem uma diferença aí, tá bom? Para mostrar essa diferença para vocês e também para ajudar vocês a responderem essa questão de qual que é o papel do encéfalo, eu vou mostrar para vocês uma imagem da página 120 do nosso livro, tá bom? 120 do nosso livro e vou dar para vocês vamos lá, um minutinho, tá? Um minutinho para você observar a imagem e, de certa forma, construir uma resposta, tá bom? Essa daqui é a imagem.
Beleza, pessoal, agora vamos lá. Esse daqui é o esquema da página 120, tá? Você pode perceber aí que isso tudo aí, gente, é o encéfalo. Ele é dividido em, deixa eu contar aqui, 6 partes. Isso a nível de 6º ano, tá? Porque ele pode ser dividido em mais partes, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Primeira parte dessa imagem aí é o cérebro, tá? Essa partezinha aí é, de certa forma, enrugadinha, tá? Ele possui áreas sensoriais, o cérebro, tá? Que interpreta informações sensoriais. Também possui áreas motoras, que coordenam movimentos voluntários. E também áreas de associação, que relacionam informação e são responsáveis pelo que chama de pensamento, tá? Também é responsável pela memória, beleza? Aqui nessa parte 2, você tem o chamado corpo caloso. Na parte 3, você tem o chamado tálamo. Bem aí você tem a glândula pineal. Não sei se dá pra... É porque a glândula pineal é bem pequenininha. Inclusive, ela é o menor órgão do nosso corpo. Caiu uma questão sobre a glândula pineal em 1999. Uma questão na Universidade Federal do Piauí, se eu não me engano. Tá? Perguntando qual era o menor órgão do nosso corpo. Até o presente momento, é a glândula pineal, tá bom? Ela faz parte do sistema endócrino, tá? Ela não faz parte do encéfalo. Ela faz parte do sistema endócrino. Beleza? Você tem aí também o hipotálamo, você tem a medula oblonga e você tem o cerebelo, tá? Essas aí são as 6 partes que quando juntas, formam o chamado encéfalo, beleza? Então, acredito que a resposta de vocês ficou mais ou menos assim. Um pouco grande, né? O sistema nervoso provê nosso corpo com meios de detectar estímulos variados, sejam eles internos ou externos, e responder a eles. Um exemplo simples disso são os atos reflexos. Um exemplo mais elaborado são o controle do ritmo cardíaco, o controle do ritmo respiratório e da atividade dos órgãos do sistema digestório. Mais do que isso, o sistema nervoso humano é capaz de coordenar atividades bastante complexas. A criatividade, as emoções, o talento artístico, a imaginação, a habilidade linguística, os traços individuais de personalidade e a capacidade de abstração são alguns exemplos dessas atividades. Capacidade de abstração nada mais é do que a nossa imaginação, tá? Então, gente, você vê que o sistema nervoso é responsável, nossa senhora, por tudo, basicamente, né? E aí você vê que estímulos internos ou externos. Sobre os externos, ele deu um exemplo simples que seriam os atos reflexos, tá? Vamos lá, vamos supor que você está brincando com o seu amiguinho, tá? E ele joga, vocês estão brincando do queima, por exemplo, né? Tem aquela brincadeira do queima. Aí ele joga a bola em você. O seu corpo recebe aquela informação pelos órgãos sensoriais, que nesse caso aí seria a visão, né? Você vê ele jogando a bola. O seu sistema nervoso central, ele recebe essa informação. Como reflexo, ele vai mandar de certa forma, uma ordem para o sistema nervoso periférico para que você faça o quê? Para que você desvie da bola, tá bom? Esse aqui é um exemplo, de certa forma, mais simples que eu posso dar sobre um estímulo externo, beleza? Tranquilinho, né? Como tem pouco tempo, eu vou passar logo aqui para a 7ª questão, que pergunta o seguinte: analise as alternativas a seguir e marque aquela que não, tá? Ó, chega a palavra tá grande aí, que não descreve uma função do sistema nervoso, Até agora a gente já viu com que ele era responsável, mas e a parte que ele não é responsável? Vamos ver agora. Letra A. O sistema nervoso, ele capta e interpreta estímulos do ambiente? Sim ou não? Letra B. Ele transporta informações? Letra C. Ele cria respostas por meio de movimentos, sensações ou constatações? E letra D. Transporta nutrientes e oxigênio para o corpo. E aí, qual dessas daí o sistema nervoso não tem nada a ver?
Acertou aí quem falou letra D, tá? Vamos lá, mas vamos analisar cada uma delas. A letra A, capta e interpreta estímulos. Perfeito. Letra B, transporta informações. Perfeito, acabei de dar o exemplo, né? Letra C, cria respostas por meio de movimentos, sensações e constatações. Perfeito também, né? Acabei de falar também a resposta do seu corpo, por exemplo, ao desviar a bola que o seu coleguinha jogou em você. Na brincadeira, tá? Na brincadeira do game, por exemplo. E a letra D, está dizendo que o sistema nervoso é responsável por transportar nutrientes e oxigênio para o corpo. Aqui está errado, né? Era para ser transporte de nutrientes, mas tudo bem. E aí, isso daqui, gente, não tem nada a ver com o sistema nervoso, tá? Tem a ver com o sistema respiratório, tá bom? Isso aqui é com ele, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a importância da vacinação e também o conteúdo, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.